Tarde da Informação. Olá, muito bom dia, uma ótima manhã de terça-feira para você que acompanha a Jovem Pan. Seja bem-vindo, aqui começa o nosso Jornal da Manhã, segunda edição. É sempre assim, a partir das 10 horas, a gente continua apresentando as principais notícias do dia aqui direto do Estúdio de Vidro. A nossa transmissão com imagens não para, continua a nossa transmissão lá no YouTube, no nosso canal Jovem Pan News e também pela rede Jovem Pan News. Fica aqui o nosso bom dia, a nossa saudação especial para você que nos acompanha pelas afiliadas da Pan em todo o país. Hoje é terça-feira, dia 20 de novembro, feriado em muitas cidades do país. Hoje é o dia da consciência negra. Aqui em São Paulo, por exemplo, hoje é feriado. Vamos aos destaques desta terça-feira aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. O governo federal publica no Diário Oficial da União o edital com vagas para o Mais Médicos. Mais de 8.500 vagas serão distribuídas por 2.824 municípios e 34 distritos indígenas. O afroempreendedorismo já tem impacto determinante na economia brasileira. Matheus Meirelles. Neste feriado de consciência negra, a atuação de negros no mercado de trabalho continua sendo uma das principais discussões. A juíza federal Gabriela Hardt dá a primeira condenação da Operação Lava Jato depois da saída de Sérgio Moro. Natasha Mazaro. A magistrada condenou a 3 anos e 4 meses de prisão o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. Fernando Henrique Cardoso diz que é preciso agir na oposição ao governo de Jair Bolsonaro, protegendo ações do novo governo. Fernando Martins. Para o ex-presidente é preciso que novas alianças e olhar à sociedade sejam pontos principais. CEO e presidente do Conselho da montadora japonesa Nissan e da Renault, franco-brasileiro Carlos Ghosn, é preso por sonegação e fraude fiscal. Vitor Moraes. Responsável por tirar a montadora japonesa Nissan da falência, executivo brasileiro não declarou 167 milhões de reais. Uma pessoa morre e pelo menos 49 ficam feridas depois que um trem descarrilou em Barcelona, na Espanha. O acidente foi causado por um deslizamento de terra provocado pelas fortes chuvas que atingem a região da Catalunha. São destaques desta terça-feira. O Jornal da Manhã, segunda edição, começa agora. Já vai direto ao Rio de Janeiro, Rodrigo Viga, já apostos por lá? Tá chovendo a beça aí, hein, Viga? Bom dia. Fala, Brown, tudo bem, rapaz? Como é que você tá? Tudo tranquilo ou não? Tudo em ordem. Deu uma estiada aí ou não? Mais ou menos, é que eu tô abrigado aqui, eu me coloquei debaixo de umas árvores, mas tá pingando, viu, rapaz? Tá dando pra ver uma árvore aí bonita, né, aqui atrás. Dá pra ver. Aqui, felizmente, parou a chuva, né? Tá um friozinho, tá um tempo nublado, aquele dia feio. Para um feriado é decepcionante, mas pelo menos não tem chuva. Ô, Brown, nem te dei bom dia, eu fui indelicado, você merece todo bom dia, que você sabe que eu admiro sua capacidade e seu talento. Me desculpa. Imagina, viu? Não por isso. Ô, meu caro Brown, agora não vai entrar nesse mérito aí de friozinho, porque senão você vai começar a caçoar de mim. Lembra desse verbo, caçoar ou não? Conheço, não é tão velho assim. Não, hoje em dia a garotada fala zoar, né? Tem mais modernos, né? Mas eu não ia caçoar do seu uso do caçoar, né? Eu não ia fazer essa indelicadeza também, né? Mas... Eu quero ver botar a molecada para conjugar o verbo caçoar no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito, no futuro do pretérito e no presente. Se bobear, escrevem com 2 S, quem conseguir, né? Eu vou dar um brinde, aviso logo, hein, meu caro Brown? Não, é que não dá para comparar a temperatura, porque aí vocês têm outro padrão, né? 20 graus aí já tá frio a beça, né? Você vê que eu tô empacotado aqui, mas tô empacotado porque o casaco é impermeável, mas nesse momento tá fazendo 20 graus, enfim, eu sou um calorento nato, viu, o meu caro Brown? Eu só começo a sentir frio efetivamente abaixo de 0. Acima de 0, amigo, eu tô sempre efervescente, né? Para sorte da dona patroa, da dona Raquel. Meu caro Brown, ouvintes internautas da Jovem Pan, você sabe que o Jair Messias Bolsonaro foi para Brasília, né? Já tá lá, né? Acho que a turma de Brasília já vai entrar aqui na nossa programação dando detalhes, mas nesse interim de sair do Rio de Janeiro para Brasília, ele já anunciou mais um nome de um ministro, viu, meu caro Brown? Você sabe, né? Quem foi? Conta pra gente. É o ministro da Controladoria Geral da União. Na verdade, está sendo efetivado no cargo. Wagner Rosário está sendo mantido no cargo. E ontem, quando eu conversei com o time do Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro, essa turma me disse o seguinte, que durante a semana novos nomes vão brotar, principalmente da área social. O que eu estou chamando de área social? A gente pode chamar, por exemplo, a área da saúde uma área social, não pode, Brau? Com certeza, né? Sim. A educação também, né? Então,
O próprio Bolsonaro já disse na semana passada aqui no Rio de Janeiro que o deputado federal, o Mandetta, acho que é Luiz Carlos o primeiro nome dele, tá? É o nome composto. Deputado federal Mandetta seria um grande nome, um grande quadro para assumir o Ministério da Saúde. Quem sabe ele não pode efetivar esse nome ao longo desta terça-feira. Anota aí no caderninho, viu? Mandetta na saúde, viu, meu caro Brown? Pode ser um anúncio a ser feito nesta terça-feira. Hoje também é feriado por aqui, Dia da Consciência Negra. Eu estou muito feliz, Brown, porque dessa vez a consciência prevaleceu, porque em anos anteriores, rapaz, você sabe que tem muita gente intolerante por aí, né, Brown? Em anos anteriores, quando a gente estava se aproximando dessa data aí da Consciência Negra, o Dia de Zumbi dos Palmares, é um dos símbolos da raça negra aqui no Rio de Janeiro. O monumento de Zumbi dos Palmares aqui no centro da cidade, ele normalmente era vandalizado, era pichado. Dessa vez, felizmente, graças a Oxalá, graças a Papai do Céu, respeitaram o Dia da Consciência Negra e o monumento está intacto, viu, meu caro Brau? E por lá estão acontecendo vários atos, várias manifestações para lembrar a importância dos negros para a colonização do Brasil, para a cultura brasileira, para a culinária brasileira, para a história brasileira, o que muita gente acaba por ignorar, né, meu caro Brown? Pois é, né? E é triste, né, que a gente tenha que comemorar o fato de não haver o vandalismo, né? Mas é a nossa realidade, né? É o que acontece, então, que bom, né? Bom registro, boa notícia, né? Que a gente não viu nesse ano o que a gente viu nas edições passadas, né? Pois é. Essa história do extremismo, da radicalização, da ignorância ou até mesmo da burrice ficou muito aflorado, né, meu caro Brau? Durante a campanha eleitoral. Você lembra que dois candidatos que se elegeram, um deputado estadual e outro deputado federal aqui pelo Rio de Janeiro, eles pegaram uma placa da Marielle e quebraram. Você lembra disso, né? Isso. Num ato de vandalismo. O governador eleito Wilson Witzel até estava no mesmo palco, embora não tenha compartilhado do ato, enfim, também não o condenou, deu um furdúncio, deu um quiprocó danado. Meu caro Brau, ouvintes internautas da Jovem Pan, você sabe quantos arrastões já aconteceram nas estradas, só nas estradas federais do Rio de Janeiro, desde o início do feriado, meu caro Brau? Tá acontecendo muito? Quase 10, companheiro, quase 10. Eu tenho, inclusive, parentes do lado da minha esposa que vieram de São Paulo, curtir aí a Nesga, né, o resto do feriado no Rio de Janeiro, e ontem se colocaram numa situação bastante indelicada, bastante desconfortável quando estamos voltando para São Paulo, porque teve um arrastão ali na altura de Nova Iguaçu. Esses arrastões têm se concentrado basicamente na rodovia Washington Luiz e na rodovia Presidente Dutra. A Washington Luiz é uma rodovia extremamente movimentada e ela é ladeada por Baixada Fluminense, por município da Baixada. A gente sempre fala da violência da Baixada Fluminense. Ali também tem a Reduc, né? A refinaria de Duque de Caxias. E a rodovia Presidente Dutra não precisa de cartão de visita, né, meu caro Brau? Afinal de contas, é a rodovia que liga as duas principais cidades, os dois principais estados do Brasil, no caso, Rio de Janeiro e São Paulo. O policiamento está sendo reforçado nessas vias expressas, porque a tendência é que tenhamos um movimento mais intenso a partir da tarde desta terça-feira, quando a rapaziada vai estar voltando do feriado prolongado. Você sabe que por aqui tem muito abençoado, eu chamo de abençoado, para não chamar de outra coisa, tá, meu caro Brau? Teve gente que botou o pé na estrada na quarta-feira da semana passada e só vai voltar para a labuta nesta quarta-feira. É quase uma mini-férias, né, meu caro Brown? Pois é, né? A gente fica só observando, fica nas redes sociais vendo as fotos, né? Todo mundo na praia, tomando sol. Não é o caso aí no Rio, né? Quem foi para aí não pegou um tempo muito gostoso, né? Não se deu tão bem assim, né? Só deu sorte. Deixa eu fazer aqui um esforço de memória. Sábado e domingo nós tivemos sol aqui no Rio de Janeiro. No domingo, inclusive, estava tão quente, mas tão quente, rapaz, que parecia que ia vir uma tromba d'água. Não veio no domingo, mas começou na segunda-feira e ainda não nos deixou esse tempo feio, horrível, que não combina com as belezas naturais do Rio de Janeiro. Na Washington Luiz também, agora de madrugada, uma quadrilha foi presa, viu, Brown? Eles tinham roubado uma joalheria na cidade de Resende, no sul do estado do Rio de Janeiro. Levaram mais de 400 peças, entre relógios, cordões, pulseiros, uma carga, uma mercadoria avaliada em alguns milhões de reais. E aí, esses integrantes dessa quadrilha foram abordados por homens da Polícia Rodoviária Federal e foram detidos. Agora tem um detalhe. Sabe quem estava entre os presos, meu caro Brown? Quem? Um segurança do shopping center onde funcionava
esta joalheria. Pode isso, meu caro Brau. Ou Pois seja, é, né? tem que ficar atento, né? Porque sempre tem uma insider information, uma informação de cocheira quando esse tipo de coisa acontece, né? É isso, né? E é sempre a primeira suspeita, né? Que os bandidos tenham tido, de fato, algum acesso privilegiado, alguma informação privilegiada e, nesse caso, então, foi o que aconteceu. Já posso me despedir de você, Viga? Tem mais alguma coisa aí? Not yet, por favor. Temos muito mais para falar sobre violência no Rio de Janeiro. Desde ontem, tiroteio, confrontos, desculpa te atrapalhar, viu, Brau? Sei que você está no script aí, nas favelas e nas comunidades Falé, Fogueteiro e Coroa, na região central do Rio de Janeiro. O policiamento está reforçado por lá, muita gente não está conseguindo sair de casa, está postando essa dura realidade nas redes sociais. São comunidades que ficam entre o centro e a zona norte da capital. Batalhão de choque e também outra tropa de elite da PM do Rio de Janeiro, o BOP, estão por lá para tentar contornar a situação. De madrugada, Brau, uma quadrilha, eu estou custando acreditar que seja uma quadrilha internacional, mas pode se chamar de uma quadrilha especializada em furtar pessoas que vão a grandes eventos, a shows musicais. Quadrilha internacional eu achei demais, viu, meu caro Brau? Foi o que vendeu a Polícia Militar do Rio de Janeiro, mas mais de 10 foram presos durante um show que acontecia num viradão de ontem para hoje no Maracanãzinho, na zona norte do Rio de Janeiro. O que fazia essa quadrilha? Aproveitava que a rapaziada já estava cheia de canjibrina na ideia. No show todo mundo se empolga, né, meu caro Brau? Não fica só na água mineral, né? A maioria bebe água que passarinho não bebe, não é isso, meu caro Brau? E aí ia lá e pimba, roubava, furtava o celular das pessoas. Mais de 25 aparelhos foram recuperados. A Polícia do Rio de Janeiro está dizendo que é uma quadrilha internacional. Eu custo a crer que seja uma quadrilha internacional, mas com certeza é uma quadrilha especializada nessas concentrações, nessas aglomerações para furtar e roubar aparelhos celulares desses frequentadores que ficam livres, leves e soltos, meu caro Brau. Tá falado aí o nosso Rodrigo Viga, lá do Rio de Janeiro. Viga, abraço para você, boa sequência aí de feriado. A gente vai se falando. Até mais tarde, hein? Anota aí no seu tablet, no seu computador, Ministro da Saúde pode brotar a qualquer momento. Parece que vai dar mandeta na cabeça, viu? Anota aí, depois você me cobra, tá, Brau? Com o presidente da Petrobras eu nem precisei anotar, mas nem precisei cobrar, na verdade, né? Você acertou, foi preciso, vamos esperar o ministro da Saúde, mas tenho certeza que é mais uma bola dentro. Valeu, Viga, até mais tarde. Valeu, meu garoto. Tomara que dê tudo certo aí pro viaduto da Marginal Pinheiros, hein? Tomara que a volta para casa seja tranquila aí em São Paulo. Grande abraço, meu caro Brau. Valeu, Viga. E olha, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso diz que é preciso agir na oposição, filtrando ações do novo governo. Reportagem de Fernando Martins. O futuro governo do presidente eleito Jair Bolsonaro deve ter oposição firme e estará sob vigilância. Isso é o que aponta o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Em seu perfil no Twitter, nesta segunda-feira, o tucano disse: hora de agir. Pensando, Constituição na mão, oposições e sociedade filtrarão a ação do governo no interesse do Brasil. Sentimentos contarão mais que partidos. Estes devem refazer-se junto com os movimentos. Alianças novas, corrupção zero, emprego e decência. Criar futuro. A postagem de FHC é clara no sentido de que haverá fiscalização sobre as ações do novo governo. Em outro trecho, Fernando Henrique explicita que a realidade partidária brasileira chegou ao limite, sendo necessário um processo de reconstrução dos partidos alinhados com a sociedade civil e seus movimentos. Isto é preciso que seja retomado o diálogo esquecido entre as legendas e o povo no sentido mais simples da palavra. Ainda assim, a crítica do ex-presidente se choca com outras alas do PSDB. Afinal, o governador eleito por São Paulo, João Dória, por exemplo, tem defendido Bolsonaro. Também do lado da oposição, quem tem inflado o discurso para se opor ao presidente eleito é Cid Gomes, senador eleito pelo Ceará, que em entrevista assumiu articular um grupo opositor no Senado. Segundo o irmão de Ciro Gomes, 17 dos 81 senadores integrariam o bloco de centro-esquerda, que deve unir legendas como PDT, Rede, PSB, PPS, PHS e PRB.
O Ministério da Saúde publica o edital para cobrir as mais de 1.800 vagas deixadas no programa. De Brasília, a informação da Luciana Verdolim. Olha, o Ministério da Saúde publica hoje edital com 8.500 novas vagas do programa Mais Médicos para profissionais brasileiros. O objetivo é substituir os cubanos que deverão deixar o país até o final do ano. A partir de amanhã, os médicos eles poderão escolher os municípios onde querem trabalhar. As inscrições irão até o dia 25 de novembro. Na segunda-feira da semana que vem, serão abertas vagas para médicos brasileiros e estrangeiros formados fora do país. A meta do governo é de que os selecionados já comecem a trabalhar no início do mês de dezembro. O ministro da Saúde, Gilberto Ock, está confiante e diz que acredita que boa parte das vagas serão preenchidas, evitando assim qualquer tipo de prejuízo para a população com a saída dos médicos cubanos. Nós temos hoje cerca de 17 mil médicos formados no exterior, brasileiros formados no exterior, que estão numa expectativa da publicação desse edital. Uma novidade nesse edital é que não será possível que vários médicos escolham a mesma cidade, criando uma lista de espera. A partir do momento em que um município for selecionado, ele sai do sistema. Mudança que foi elogiada pelo presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Vladimir Aroldi, que ressalta a importância da agilidade por parte do governo federal nessa seleção, uma vez que cerca de 1.500 municípios são atendidos hoje só por médicos vindos de Cuba. O município tem 5 vagas. Esgotou esse número de vagas, ele não vai poder se cadastrar mais para aquele município. Ele vai ter que buscar o cadastramento em outros municípios. Então isso faz com que nós imaginamos, e o ministro da Saúde imagina, que a gente vai poder atingir os objetivos. A equipe do novo presidente eleito também está confiante de que não haverá prejuízo para os mais pobres. O vice-presidente eleito, o general Hamilton Mourão, inclusive, disse que acredita que muitos cubanos nem voltem para o país de origem. E posso até ser leviano aqui, né? Mas eu acho que metade não volta, hein? Eu acho que metade fica... Não sei, eu acho que eles gostam do nosso estilo de vida. Vale lembrar que a retirada dos médicos cubanos deverá ser um processo longo e lento, uma vez que quando eles chegaram, a Força Aérea Brasileira e também o Exército, eles ficaram responsáveis por boa parte dos deslocamentos, o que não vai se repetir nesse momento. O Ministério da Educação está trabalhando também para implementar mudanças no chamado Revalida, o teste que é aplicado para garantir aos médicos formados no exterior a chance de trabalharem legalmente aqui no país. Ontem, durante encontro com prefeitos de todo o país, o presidente Michel Temer recebeu elogios pelo tratamento dispensado aos municípios e também pela rapidez em tentar resolver agora o problema do Mais Médicos. Muitos prefeitos, inclusive, pediram o Fica Temer. De Brasília, Luciana Verdolim. Deve ir até o dia 30, em Natal, um exercício militar envolvendo 100 aeronaves da Força Aérea Brasileira e de mais 13 países. As manobras começaram no domingo e envolvem a participação também da Marinha e do Exército. 1.700 militares participam do treinamento, que faz simulações de cenários de guerra. Entre os países participantes estão Canadá, Chile, Estados Unidos, França, Peru e Uruguai. O ministro Luiz Fux, do STF, rejeita um pedido de Paulo Maluf para retomar o cargo de deputado federal. Em agosto desse ano, a mesa diretora da Câmara cassou o mandato do ex-prefeito de São Paulo. A defesa do ex-deputado alegou que ele não teve a chance de se pronunciar sobre a decisão, mas o ministro Luiz Fux disse que não se esperava outra atitude dos parlamentares. Atualmente, Maluf cumpre pena em regime domiciliar depois de ter sido condenado a 7 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro. A polícia de Goiás prende uma jovem suspeita de esconder 100 quilos de droga na casa onde vive, em Goiânia. Ela confessou ter recebido R$600 para guardar o entorpecente, mas nega que a maconha seja dela. O entorpecente estava acondicionado em caixas de papelão no quarto da jovem de 18 anos. Ela mora com os pais que não estavam na casa no momento em que houve o flagrante. E o juiz Sérgio Moro anuncia os integrantes da Lava Jato na transição de governo. A informação é da repórter Natasha Mazaro.
Sérgio Moro anuncia 2 nomes ligados à Operação Lava Jato para compor o gabinete de transição do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. Nesta segunda-feira, o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública confirmou que o ex-superintendente da Polícia Federal no Paraná, Rosalvo Franco Ferreira, e uma das primeiras delegadas a comandar a Lava Jato, Érica Marena, farão parte da equipe. Sérgio Moro almoçou com eles no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, e disse que talvez anuncie ainda nesta semana o nome do futuro diretor-geral da Polícia Federal. O mais cotado para a vaga é Maurício Valeixo, que atualmente é o superintendente da PF no Paraná. Exonerado do cargo de juiz federal, Sérgio Moro chegou em Brasília na manhã desta segunda-feira e participou de uma série de reuniões no CCBB, onde funciona o gabinete de transição do governo. Agora o destaque que vem da Europa, Ulisses Neto. Diga, Ulisses. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Hoje eu falo da cidade de Lyon, a terceira maior da França em termos de população. Fica a mais ou menos 500 quilômetros de distância da capital Paris. Faz bastante frio por aqui, viu? Tem previsão de neve para mais tarde. Já está nevando desde ontem, na verdade. Agora a neve deu uma trégua, mas deve voltar daqui a pouquinho de acordo com a previsão do tempo. O destaque na França nesta terça-feira é a continuação de uma série de protestos violentos contra o aumento dos combustíveis no país, o aumento no preço dos combustíveis em todo o país. Na verdade, a França está vivendo uma situação até que parecida com o que o Brasil teve em maio desse ano, na greve dos caminhoneiros. Ainda não chegou naquele nível de gravidade, né, da economia paralisada por tanto tempo, mas o governo segue atento à radicalização destes movimentos, né? Esses protestos nas estradas da França começaram no sábado passado. Mais de 300 mil pessoas bloquearam rodovias ao redor da França. O movimento está sendo chamado de movimento dos coletes amarelos, porque os manifestantes estão utilizando aqueles coletes de alta visibilidade, né, que muitos ciclistas utilizam, funcionários da indústria da construção civil também. Aqui na França, aquele tipo de colete refletivo, ele é obrigatório nos veículos. Então, por isso, os manifestantes estão utilizando em todas as estradas do país. O movimento continua nesta terça-feira. Vários ministros de governo têm ido à televisão e também às emissoras de rádio pedir calma à população, porque a pauta também é difusa, embora o protesto central seja contra o aumento do preço dos combustíveis, sobretudo o diesel, que é o combustível mais utilizado aqui na França. Para vocês terem uma ideia, o governo Macron tem elevado bastante o preço dos combustíveis por meio dos tributos. A situação é um pouco diferente da do Brasil, quando os preços foram elevados, né, para ajudar as contas da Petrobras. Aqui, o combate, o objetivo do governo, melhor dizendo, é reduzir o consumo dos combustíveis fósseis e também incentivar mais a busca por veículos alternativos. E isso fez com que o preço do diesel chegasse ao seu limite histórico, ao seu ponto mais alto da história aqui na França, valendo em média, né, sendo vendido em média a €1,51 por litro, que dá mais ou menos R$6,50 por litro. É um aumento de 23% nos últimos 12 meses. E o que os manifestantes estão pedindo nesse momento é que o governo reveja essa política e acabe com esse aumento nos tributos, sobretudo do óleo diesel. O governo disse que não vai recuar, e o que está ficando claro a cada dia é que o governo do presidente Emmanuel Macron não poderia ser mais tumultuado. Depois de um início em que o mundo, né, ficou bastante deslumbrado com a vitória desse outsider da política francesa, na prática ele está sofrendo bastante, como os outros últimos governantes da França. Tem uma taxa de impopularidade altíssima, e essa manifestação dos coletes amarelos é só mais um capítulo nessa queda de braço entre os eleitores e o governo francês. Daqui a pouco tem mais informações para você aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Agora um rápido intervalo. Até já. Jovem Pan News. Jovem Pan. Direto da redação.
Todos os dias, estrangeiros chegam ao Brasil com diversas finalidades. Podem ser estudantes, profissionais ou até mesmo refugiados em situação humanitária. Somente no estado de São Paulo, nos últimos 5 anos, mais de 144 mil imigrantes e 2.694 refugiados foram registrados pela Polícia Federal. A estimativa de que 71 nacionalidades estejam representadas no estado de São Paulo por seus cidadãos. Muitos desses estrangeiros passam a dirigir em território brasileiro e, por isso, algumas orientações especiais são necessárias. Ao tirar a habilitação por aqui, o cidadão estrangeiro tem os mesmos direitos e deveres dos brasileiros no trânsito. Por exemplo, a validade da CNH pode ser de até 5 anos, dependendo do exame médico, sendo que para motoristas acima de 65 anos, a validade máxima é de 3. Para os estrangeiros, o primeiro passo é ter a habilitação do seu país de origem há mais de 1 ano e no prazo de validade. Em seguida, basta agendar atendimento no Detran e dar entrada no processo, e fazendo os exames médico e psicológico. É preciso apresentar, além da habilitação com tradução juramentada, o Registro Nacional de Estrangeiro, original e cópia simples, ou qualquer documento equivalente, cédula de identidade de estrangeiro, protocolo de refúgio, passaporte, carteira de trabalho ou documentos específicos concedidos por órgãos brasileiros, além de outros formulários, laudos e pagamento de taxa. A tradução juramentada só é dispensada se o país de origem tiver como idioma oficial a língua portuguesa. O exame prático é dispensável para países que fazem parte da Convenção de Viena ou têm o princípio de reciprocidade com o Brasil. Segundo o levantamento do Detran de São Paulo, mais de 171 mil CNHs para estrangeiros estão em dia no estado de São Paulo. No ranking por nacionalidades, os primeiros são os portugueses, seguidos por chineses, japoneses, bolivianos, italianos, espanhóis, argentinos, sul-coreanos, chilenos e alemães. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. Lembra que você nos acompanha no YouTube, aqui no canal Jovem Pan News. A nossa transmissão não para. Estamos no ar desde cedo, trazendo para você as principais notícias. E também pela rede Jovem Pan News, você vai nos ouvindo pelas afiliadas da Pan. No Twitter, você participa também. A nossa hashtag é Jornal da Manhã. Você participa e deixa a sua opinião, seu comentário lá no Twitter, tá certo? Falando mais uma vez agora do fim do programa Mais Médicos, as reações da oposição. A senadora Gleisi Hoffmann fez duras críticas ontem. A informação é do repórter Afonso Marangoni. A presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, culpou nesta segunda-feira o presidente eleito Jair Bolsonaro pela saída dos médicos cubanos do Brasil. Ela também defendeu a atuação desses profissionais em território brasileiro e disse que até hoje nenhum dos 66 países que tem convênio com Cuba questionou a qualidade dos médicos do país caribenho. Na tribuna do plenário do Senado, Gleisi Hoffmann atacou Bolsonaro e disse que ele não tem responsabilidade. Então como é que o senhor fala uma coisa dessa, de dispensar os médicos? Vai pôr quem no lugar? Qual é a sua responsabilidade? A subserviência ao governo americano vai fazer matar a sua gente? Vai fazer deixar a sua gente sem assistência médica? É uma vergonha o que nós estamos passando. Gleisi Hoffmann ainda questionou como vai ser suprida a falta de médicos após a saída dos cubanos. Que nós vamos ficar com mais de 1.500 municípios sem ter sequer um médico, porque hoje 1.500 municípios brasileiros só tem médico cubano. Eu quero saber como que o Brasil vai resolver esse problema. E, aliás, foi exatamente os Mais Médicos e os médicos cubanos que melhoraram a situação da medicina no Brasil.
e, portanto, o impacto hospitalar que nós tínhamos antes. A senadora petista rebateu as críticas de que o governo cubano fica com a maior parte da remuneração dos médicos. Ela alegou que, além dos cubanos ganharem um salário no Brasil, eles também são remunerados em Cuba. De acordo com a senadora, os familiares destes médicos recebem toda a assistência das autoridades e um seguro quanto aos riscos que estes profissionais enfrentam por estarem atuando no exterior. Gleice Hoffmann disse que é ridículo chamar de escravo o trabalho dos cubanos no Brasil. E a Petrobras pode ser privatizada em parte, segundo o presidente eleito Jair Bolsonaro. A informação é de Daniel Lian. O presidente eleito Jair Bolsonaro diz que a Petrobras poderá ser privatizada em parte. Ele considera a estatal estratégica para o país e adianta que o novo presidente da empresa, Roberto Castelo Branco, indicado por Paulo Guedes, futuro ministro da Economia, terá carta branca para definir os rumos da petrolífera. A operação da Petrobras é uma indicação do Paulo Guedes, eu estou dando carta branca para ele. Tudo que é envolvido com economia, é ele que está aí escalando o time. Eu só, obviamente, ele sabe disso, nós estamos cobrando a produtividade, enxugar a máquina e buscar realmente fazê-la funcionar para o bem-estar da nossa população. Ele alguma coisa você pode privatizar, não toda, tá certo? É uma empresa estratégica e nós estamos conversando sobre isso aí. Já o vice-presidente eleito, Hamilton Mourão, afirma que o governo pretende preservar o núcleo duro da Petrobras, mas que a equipe estuda a possibilidade de negociar áreas como distribuição e refino. Da Petrobras nós temos falado, né, que o núcleo duro da Petrobras, que é a prospecção, que é onde está a inteligência, o conhecimento, né, isso não vai ser privatizado. Agora podemos negociar a distribuição, o refino, né, isso é algo que pode ser negociado. Na dança das cadeiras, o atual presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, poderá assumir a presidência do Banco do Brasil. E agora o comentário do professor Marco Antônio Villa. Tudo indica que deve ser privatizada algumas subsidiárias da Petrobras, né? A sua função primordial não, mas que é a extração de petróleo e tal, né? Como é sabido. Mas as subsidiárias deverão ser privatizadas. Por outro lado, outras empresas do Estado, o PT criou cerca de em torno de 45 a 50 empresas estatais durante seus 13 anos de mau governo, ou de desgoverno, se assim preferirem. Essas empresas também devem ser privatizadas, o que tudo indica que essas empresas não têm valor de mercado, ninguém vai querer comprá-las. Por exemplo, a empresa lá do Trem-Bala, cadê o Trem-Bala? Não existe, mas a empresa existe. Então, é melhor fechá-las nesse caso, porque vendê-las ninguém vai querer e tal, já tem uma economia. Então, o fundamental vai fazer essa limpeza, e isso tem de ser feito logo. Por isso que esse período de transição é tão importante, né? Que é já deixar um plano de governo todo pronto para imediatamente colocá-lo em prática a partir de 1º de janeiro. A deputada Tereza Cristina rebate as críticas de jornal e diz que adotou políticas de governo ao conceder benefícios à JBS. Reportagem de Marcela Lorenzetto. Futura ministra da Agricultura, a deputada federal Tereza Cristina, nega ter concedido benefícios à JBS. A reação da parlamentar veio após a publicação de uma reportagem do jornal Folha de São Paulo no último domingo. De acordo com a matéria, a deputada concedeu incentivos fiscais à empresa JBS quando era secretária do agronegócio de Mato Grosso do Sul, ao mesmo tempo em que mantinha um negócio pecuário com o grupo. Em nota assinada pela Frente Parlamentar da Agricultura na Câmara, da qual Tereza Cristina é coordenadora, ela esclareceu que atuou em conformidade com as políticas de governo estabelecidas à época ao assinar acordos de benefícios. O texto diz que a relação comercial da família da deputada com a empresa JBS foi feita de forma legal e transparente, dentro dos padrões seguidos regularmente pelos demais produtores da região e do país. Ainda ressalta que a mãe da parlamentar estabeleceu contrato de parceria pecuária na exploração de um confinamento com a empresa JBS e que apenas em 2010, quando a mãe da deputada faleceu, o contrato passou à gestão de Tereza Cristina na qualidade de inventariante de um condomínio de 5 irmãos. No próprio domingo, o presidente eleito Jair Bolsonaro defendeu a futura ministra da Agricultura. Eu também sou réu, e daí? Eu tenho que renunciar ao mandato? Então, ela já foi julgada. Eu desconheço, ela já foi julgada. Apenas um processo foi apresentado. Muitas vezes se apresenta. Como eu já fui representado umas 30 vezes na Câmara, não colou nenhum. Afinal de contas,
sou uma pessoa que sou um ser humano, posso errar. E se a senhora, qualquer ministro tiver uma acusação grave e comprovada, a gente toma providência. Tereza Cristina também esclareceu em nota que nunca recebeu doação direta do grupo JBS para a campanha política. Os recursos, de acordo com ela, foram transferidos via coligação partidária e aprovados pela Justiça Eleitoral. O general Hamilton Mourão prevê que metade dos médicos cubanos em serviço no Brasil não vai voltar ao país de origem. O vice-presidente eleito aposta que metade dos mais de 8 mil médicos cubanos que vivem no Brasil apreciam o modo de vida brasileiro. Posso até ser leviano, mas acho que metade não volta, disse em Brasília. Mourão ainda lembrou que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, já garantiu que aqueles que quiserem vão poder continuar no Brasil. O Tribunal Superior do Trabalho condena banco a indenizar em R$10 mil empregado submetido a assédio moral por gerente. De acordo com o processo, o gerente dizia que a doença alegada pelo empregado era frescura e que ele estava fazendo corpo mole. A decisão da segunda turma do TST contraria entendimento do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, que não viu a caracterização de assédio moral no caso. Para o Tribunal Fluminense, o episódio seria eventual e o assédio só se caracterizaria pela prática sistemática. Uma investigação indica que a idosa de 106 anos, morta a pauladas, conhecia o assassino. O crime aconteceu no sábado na casa da vítima, Antônia Conceição da Silva, na cidade de Feira Nova do Maranhão, a 783 quilômetros de São Luís. A suspeita inicial era que o autor teria matado a idosa para roubar R$30 mil, mas depois de uma busca, a bolsa foi encontrada dentro da residência. Agora os investigadores acreditam que Antônia Conceição foi agredida porque reconheceu o criminoso que entrou na casa à procura de algum objeto de valor. E a juíza Gabriela Hart dá a primeira condenação da Lava Jato depois da saída de Sérgio Moro. Natasha Mazzaro. A magistrada condenou a 3 anos e 4 meses de prisão o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. Reportagem completa da Natasha Mazzaro falando aí sobre essa decisão da Justiça de Curitiba, da juíza Gabriela Hart, que é a substituta do juiz Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro que se ausentou temporariamente da Operação Lava Jato para assumir o Ministério da Segurança Pública e da Justiça, mas depois ele inicialmente entraria em férias e ficaria afastado só na prática, né? Mas na teoria continuaria nos processos, mas agora vai de fato se exonerar e só retoma as atividades a partir do ano que vem. Agora sim a reportagem da Natasha Mazzaro. A juíza substituta Gabriela Hart condenou o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Essa é a primeira condenação de Gabriela desde que assumiu a 13ª Vara da Justiça Federal do Paraná. Ela ficará à frente dos processos da Lava Jato até que seja escolhido um novo juiz titular. Renato Duque foi condenado a 3 anos e 4 meses de prisão. A pena poderia ser maior, mas a juíza considerou a colaboração espontânea do ex-diretor da Petrobras. Outras 2 pessoas também foram condenadas, mas elas fecharam um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. Por isso, continuam cumprindo a pena acordada. Nesta ação penal, Renato Duque foi denunciado de ter participado de um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro para favorecer uma empresa italiana de serviços de petróleo na contratação de obras da Petrobras. O ex-diretor da estatal já foi condenado 8 vezes na Lava Jato e está preso desde 2015 em Curitiba. No ano passado, o ex-juiz Sérgio Moro estabeleceu que Renato Duque sairá da prisão após 5 anos de regime fechado. E falando mais uma vez da queda do viaduto na Marginal Pinheiros, informação de Marcelo Matos. A CT liberou trecho da pista expressa da Marginal Pinheiros para tentar reduzir os previsíveis congestionamentos a partir desta quarta-feira em São Paulo. Após a queda parcial do viaduto, desde a última quinta-feira, apenas a pista local ficou aberta no sentido da Castelo Branco. Agora o motorista tem o acesso à pista expressa da João Dias até Eusébio Matoso. São 10 quilômetros, com a possibilidade de sair ou entrar na ponte estaiada a cada 5 quilômetros. O secretário de Transportes, João Otaviano, explica que o acesso da expressa para local será ampliado para evitar um funil e longas filas de veículos. A pista local, ela vai andar devagar, mas ela vai andar. Essa é a ideia. Assim como a questão da expressa.
A Expressa, na hora que receber esse volume que vem das pontes, ela também vai ter uma capacidade do que está sendo planejado aí quase que total. Ou seja, ela também vai ter um pouco mais de lentidão. Mas a ideia é, mesmo com a lentidão, vai andar. Nós não queremos o veículo parado. Prefeito Bruno Covas vistoriou aqui o viaduto que cedeu na última quinta-feira e garantiu que a grande dificuldade ainda para a prefeitura é de que o diagnóstico da causa do problema que fez com que o viaduto cedesse 2 metros, esse diagnóstico ainda não foi feito e, portanto, não há ainda como encaminhar uma solução ou precisar o tempo que esse viaduto ficará fechado, sabendo, claro, que essa situação deve trazer um grande transtorno para o trânsito da capital. Sem a avaliação completa, não é possível ainda estimar qual vai ser a obra de engenharia utilizada para fazer a remediação. Então agora, não adianta a gente ficar levantando hipóteses, não adianta a gente ficar aqui elencando hipóteses, sendo que se a gente esperar mais alguns dias, não vamos saber qual vai ser adotada. Exatamente. Toda ação feita agora é para que a gente possa ter um diagnóstico claro do que foi que aconteceu, qual é o tamanho da avaria por conta desse acidente e aí sim identificar qual vai ser o processo de remediação. Não existe ainda uma previsão do tempo necessário para o reparo no viaduto. Uma outra modificação no trânsito já em vigor é a possibilidade do acesso da pista local da Marginal Pinheiros à rodovia Castelo Branco. A CT busca caminhos no viário para suporte à movimentação da Marginal Pinheiros, mas sabe que dificilmente haverá saídas ideais para uma movimentação diária de 250 mil veículos somente no sentido Castelo Branco. Bom, ao longo do dia, a Jovem Pan continua acompanhando os desdobramentos dessa queda do viaduto na Marginal Pinheiros, os reflexos no trânsito aqui em São Paulo. Daqui a pouquinho, a partir de 11h30, a cobertura completa dentro do Ligado na Cidade. Agora, voltando a Brasília, José Maria Trindade já por lá e o presidente eleito Jair Bolsonaro também a caminho, né, Zé? Bom dia. Pois é, muito bom dia, Vitor, bom dia a todos. O presidente eleito Jair Bolsonaro está aqui pela 3ª vez, já chegou aqui em Brasília, saiu cedo do Rio de Janeiro, às 5h30. Aí, já por volta de 8 horas, ele já estava no centro de convenções aqui do Banco do Brasil, onde funciona o governo de transição. Nós já falamos aqui que é um local que foi preparado exatamente para receber esta equipe. Tem um gabinete do presidente eleito, do vice-presidente e dos auxiliares, né? E também um apoio para a imprensa, exatamente para organizar ali o governo de transição. Ele se reuniu inicialmente com o novo ministro. Hoje ele confirmou o ministro Wagner Rosário para a CGU, a Controladoria Geral da União. É um acerto, viu? O ministro Wagner Rosário é um ex-militar. Ele foi formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, a famosa AMAN, e desempenhou a função de oficial e depois se especializou em combate à corrupção na Espanha e veio, então, depois de um concurso para a Controladoria Geral da União e se transformou no primeiro ministro-chefe da Controladoria, que é dos quadros, né? Com esta decisão, o ministro Jair Bolsonaro transforma esta ação de combate à corrupção como política de Estado e não de governo, ou seja, muito mais perene. É o 10º ministro confirmado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele quer chegar ali a 17 ou a 18 ministros. O presidente eleito vai se encontrar ali continuar o trabalho dele aqui de se encontrar com os ministros dos tribunais superiores. Vai a ministra, aliás, não é ministra, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e ao ministro-presidente do Tribunal de Contas da União, Raimundo Carreiro. Olha, o governo Jair Bolsonaro, segundo informações que eu tenho, quer, além de extinguir ministérios, fazer um redesenho do governo. Isso significa mudar algumas funções de pastas aqui na esplanada. O Ministério da Justiça, para se ter uma ideia, vai ser algo parecido com o Ministério da Segurança Pública, só que com o nome principal de Ministério da Justiça. Combate à corrupção, lavagem de dinheiro e crime organizado serão os principais papéis do Ministério da Justiça. Antes, o ministro era indicado para controlar a Polícia Federal e proteger políticos. Desta vez, não.
o ministro Sérgio Moro terá exatamente a função de evitar qualquer possibilidade de intervenção política no trabalho da Polícia Federal. É uma mudança muito grande. Na área de economia, o ministro-chefe da economia, né, vai controlar a parte de planejamento, a parte de política industrial, de política de exportação, uma centralização muito grande. Essa é a técnica do governo Jair Bolsonaro. Portanto, Vitor, o presidente eleito está aqui pela terceira vez e vai aí definindo a sua equipe de governo. É preciso ter urgência aí, Vitor, porque o orçamento para o ano que vem já está no Congresso, mas ele precisa ser emendado, né? Porque é um novo governo e também uma nova geografia política aqui da Esplanada, e aí haverá mudanças de verbas e tal, e de projetos de um lado para o outro, e por isso é preciso essa urgência. E é possível que os partidos aproveitem essa visita também, né, Zé, para já dar início às articulações para as presidências da Câmara e do Senado, né, porque o presidente eleito Jair Bolsonaro certamente vai ter uma participação nessas escolhas como o chefe do governo, e essas visitas dele a Brasília, essas idas aí, devem funcionar para isso também, né? Ele continua impermeável à participação de políticos na formação do governo. Não recebeu nenhum presidente de partido, líder de partido, e quando questionado pelo presidente da Câmara sobre o grande número, né, de integrantes do DEM no governo dele, ele disse que era coincidência, e ele nem ligou para o presidente do DEM, o ACM Neto, que é prefeito de Salvador, para indicar a Tereza Cristina, ministra da Agricultura, o Onyx Lorenzoni, para ministro-chefe da Casa Civil, né? E outros que poderão ir para o governo, como o ministro da Saúde, que pode ser do DEM. Então, ele está distante desse processo político. Só que o processo de bastidores na disputa pelo poder na Câmara e no Senado Federal está muito forte. O presidente eleito terá que meter a mão nisso aí, viu? Mas depois que ele assumir, no dia 1º de janeiro, como presidente da República, ele pode sim fazer a sua interferência, porque a disputa será em fevereiro. Os novos deputados, os deputados que foram reeleitos, tomam posse no dia 1º de fevereiro. Vitor, se ele não tomar essa decisão, se ele não apostar forte, pode ser aí considerada a primeira derrota dele no Congresso Nacional. Colocar um presidente hostil na Câmara não é uma boa política não, viu? A Dilma sofreu isso aí e o Collor também, e a história mostra que é uma luta muito difícil. É isso. José Maria Trindade, lá de Brasília, trazendo para a gente as primeiras informações desta terça. Valeu, Zé. Até mais tarde. A gente se fala, hein? Perfeito. Muito bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Girando a nossa equipe, agora o comentário de Carlos Andreasa. Bom dia, Andreasa. Bom dia, povo do Jornal da Manhã. A futura ministra da Agricultura, a deputada Tereza Cristina, aparece em documentos entregues pelos executivos da JBS. São anexos complementares à delação premiada que firmaram aquela polêmica ilegal. A coisa é menos grave, mas faz lembrar o episódio que expôs Onyx Lorenzoni na semana passada. Ela, Tereza Cristina, foi secretária de Agricultura no Mato Grosso do Sul entre 2007 e 2014. Neste período, em 2013 precisamente, concedeu incentivos fiscais à JBS. No mesmo período, arrendava terras de sua família para o grupo, negócio fechado entre 2011 e 2012. Em 2014, ela recebeu doação eleitoral da empresa, da JBS, R$ 103 mil, valor declarado perfeitamente legal. Este conjunto descrito prova alguma coisa? Há algo ilegal em si neste pacote de informações? Não, não há. Conceder incentivos fiscais não é crime, tampouco crime é arrendar terras. Em 2014, receber doação eleitoral de empresa era perfeitamente legal. A reunião dessas atividades forma, no máximo, uma narrativa suspeita. Mas tem a delação dos executivos da JBS dizendo que pagaram propina e apresentando os incentivos fiscais autorizados por ela, Tereza Cristina, como prova da contrapartida. Ora, sejamos francos, sem essa ideia de ceifar cabeças de qualquer maneira. Vamos lá. Palavra de delator
só serve como ponto de partida para investigação. É frágil apontar a concessão de incentivos fiscais, algo legal, como prova de contrapartida pela propina supostamente recebida. Idem relativamente à doação eleitoral, declarada no caso. O malandro doa e depois, enrascado para se safar, diz que doou como propina. Assim se criminalizou a atividade política no Brasil. Informações obtidas por meio de delação devem ser investigadas em sigilo e cuidadosamente. Conforme divulgadas por hora até agora, nada provam, apenas sugerem. É hora de investigar. Gostaria apenas que o bolsonarismo tivesse usado o mesmo apreço pelo Estado de Direito quando os acusados eram seus adversários. E como sempre digo, o mundo real educa. Pela lógica justiceira implacável do jacobinismo bolsonarista, conforme desdobrado antes da vitória eleitoral, naquela época o Estado de Direito era a apelação desesperada do establishment para se salvar, não era isso? Então, naquela época, julgando por aquela época, haveria material suficiente agora para que tanto ela, Tereza Cristina, quanto Onyx Lorenzoni ficassem pelo caminho. Isso não vai acontecer. É o mundo real. O mundo real educa. Carlos Andreasa, para a Rede Jovem Pan. Agora 10h54 e a maioria da equipe econômica de Bolsonaro tem formação em Chicago. Reportagem de Vitória Bel. Nessa segunda-feira, o governo eleito de Jair Bolsonaro divulgou o nome de Roberto Castelo Branco para o comando da Petrobras. Castelo Branco está entre os 3 nomeados para a equipe econômica de Bolsonaro com formação na Universidade de Chicago. O futuro presidente da Petrobras tem pós-doutorado pela instituição. Paulo Guedes, futuro ministro da Economia, é doutor pela Universidade de Chicago, assim como Joaquim Levy, futuro presidente do BNDES. Ficou conhecida como Escola de Chicago, uma linha de pensamento econômico que defende o livre mercado, e passou a ser disseminada por alguns professores da universidade nos anos 50. Para a especialista, professora do INSPER e doutora em Teoria Econômica pela Universidade de São Paulo, Juliana Ias, essas indicações sinalizam uma forte estratégia liberal que será adotada na economia do futuro governo e que pode beneficiar a busca pelo ajuste fiscal. Bom, a Escola de Chicago tem por tradição não só esse liberalismo que a gente já enxerga nas medidas que o próximo presidente tem deixado muito claro junto à sua equipe econômica, mas é uma escola também que tem uma tradição muito forte, não só nesse liberalismo, mas também numa questão de pensar eficiências de mercado, e nesse aspecto os ajustes fiscais entram muito bem nesse pacote. Já para o economista e presidente do Conselho Federal de Economia, Wellington Leonardo da Silva, a teoria da Escola de Chicago se mostra ultrapassada. Para ele, o neoliberalismo defendido pela base da escola já não faz mais sentido no mundo moderno. Também farão parte da equipe liderada por Paulo Guedes, Roberto Campos Neto no comando do Banco Central e Mansueto de Almeida, que permanece como secretário do Tesouro Nacional. O ex-CEO da Nissan foi preso no Japão nesta segunda-feira. Informação de Vitor Moraes. O ex-CEO e presidente do conselho da montadora japonesa Nissan e também da Renault, o franco-brasileiro Carlos Ghosn, foi preso no Japão nesta segunda-feira, acusado de sonegação e fraude fiscal. A suspeita é de que o executivo de 64 anos deixou de declarar mais de 167 milhões de reais de seu pagamento como presidente, isso de 2010 a 2015. A Nissan o demitiu e disse ainda que outros atos dele foram descobertos, como o uso pessoal dos ativos da companhia. Se for julgado culpado, Carlos Ghosn terá que pagar uma multa de mais de 330 mil reais e cumprir até 10 anos de prisão. Brasileiro natural de Porto Velho, Rondônia, ele foi presidente da Nissan entre 2001 e 2017. Quando ele chegou na empresa, em 99, criou uma aliança com a montadora francesa Renault e também com a Mitsubishi, que ajudou a tirar a Nissan do buraco. A Renault detém 43% da empresa japonesa, enquanto essa tem uma participação de 15% no grupo francês.
graças ao acordo alcançado há quase 20 anos, que também inclui a Mitsubishi. A aliança vendeu 5,5 milhões de veículos no mundo nos primeiros 6 meses desse ano e pouco mais de 10 milhões de carros no ano passado. Carlos Ghosn era um dos poucos estrangeiros que estavam no topo da empresa japonesa Nissan e a prisão dele abalou a indústria automotiva. As ações da Renault na Bolsa de Valores de Paris despencaram mais de 10% e as da Nissan em Frankfurt mais de 7%. Agora 10h57, um rápido intervalo. Na volta, outras informações para você aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Até já. Jovem Pan News. Jovem Pan. Meus amigos da Jovem Pan, amanhã o Palmeiras poderá ser mais uma vez campeão brasileiro. Passou a não depender só dele, em virtude do empate no Paraná, mas de qualquer forma a condição do Palmeiras é muito boa. O Flamengo tem um jogo terrível contra o Grêmio, o Internacional tem um jogo um pouquinho mais simples, mas também um jogo que vai ser muito tenso, muito nervoso. O Palmeiras tem tudo para passar pelo América Mineiro e conquistar os seus 3 pontos. De qualquer forma, se não for nessa quarta-feira, será no final de semana, só que aí a festa vai ser no Rio de Janeiro. Mais importante é que o planejamento do Palmeiras funcionou, as coisas andaram e eu insisto muito nisso. Você só consegue planejar o turno e retorno. Você não consegue planejar eventos como uma Libertadores, como uma Copa do Brasil. Copa do Brasil, o Palmeiras foi eliminado num erro do VAR, ninguém pode esquecer disso. Lá na Libertadores estava tudo bem, o jogo sob controle contra o Boca, de repente entrou o Benedetto, fez 2 gols em 5 minutos e acabou com os sonhos do Palmeiras. O jogo na volta aqui já era mais complicado. Faz parte. Mas quando você se planeja, o turno e retorno vira alguma coisa muito importante e mais tranquila. E ganhar no Campeonato Brasileiro, convenhamos, não é para qualquer um e a qualquer momento. Então, funcionou. Foi bom para o Palmeiras ter se planejado. É a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. O assunto agora é saúde. Comentário do Dr. Fernando Maluf, médico oncologista, presidente do Instituto Vencer o Câncer e consultor da Jovem Pan. Você, doutor? Olá. Quero aproveitar que estamos em novembro, mês dedicado à orientação sobre o câncer de próstata, para falar sobre essa doença. O câncer de próstata é o que mais acomete os homens no mundo inteiro. No nosso país, 1 em cada 6 homens desenvolverá câncer de próstata, o que demonstra ser um tumor bastante comum em nossa população. Por outro lado, ele é um dos tumores mais curáveis que existem. Na verdade, em casos localizados, a chance de cura é acima de 90%. E somente 1 em cada 35 homens vão morrer da doença. O principal fator para as altas taxas de cura é o diagnóstico precoce.
Com os exames de rastreamento, homens a partir dos 50 anos devem fazer anualmente o exame do toque retal e a dosagem sanguínea do PSA. Quem tem um caso de doença em parentes de primeiro grau, como irmãos, pais e avós, devem começar mais cedo, a partir dos 40 a 45 anos de idade. O PSA é um exame sanguíneo e ele não substitui o toque retal, porque existem casos que o PSA é normal, mas o toque retal alterado que leva à suspeita do diagnóstico. Ainda há muito preconceito no país que impede homens de fazer o exame do toque retal, um procedimento rápido que, em geral, demora por volta de 7 segundos. E outra vez, é importante para detectar alterações como nódulos ou irregularidades na glândula prostática. Não podemos deixar o preconceito impedir os homens de cuidarem da saúde. E eu sempre digo, os homens que são homens cuidam de sua saúde e, cuidando dela, podem ter a oportunidade de cuidar das pessoas que amam, como, por exemplo, a sua família. Nós somos o Instituto Vencer o Câncer. Estamos juntos com você nessa luta. Acesse o nosso site, vencerocancer.org.br. Esportes. Assunto agora, o esporte. Aqui comigo, Fausto Favara. Bom dia, Fausto. Bom dia, Brau. Um grande abraço pra você. Brau, feriado é dia do quê? De ficar em casa, nós comer uma pipoquinha, entendeu? Eu não posso mais, mas é dia de comer uma pipoquinha, tomar um refrigerante, ficar lá tranquilão e curtindo o Brasil na televisão e escutando a Jovem Pan. É isso, hoje tem jogo bom, hein? Hoje tem Brasil e Camarões. A bola vai rolar aqui na Jovem Pan no YouTube, no jp.com.br/esportejp. O Brasil que enfrentou o Uruguai e venceu por 1-0. Gostei da atuação do Brasil, um time seguro. Não é a seleção dos sonhos, mas acho que o Tite com o tempo vai ajeitando. Tem que parar muito de conversa, muita conversinha pra lá, pra cá. Tem que ser mais prático, na minha opinião, professor Tite. Menos desculpa e mais futebol. É isso que a nossa seleção tá precisando apresentar. E hoje terá a oportunidade de enfrentar uma seleção muito inferior, que é a seleção de Camarões. O técnico é o Sidorf. É o Sidorf, que os brasileiros conhecem bem. Jogou no Botafogo, jogou no Botafogo. Depois de uma carreira maravilhosa é casado na Europa. com uma brasileira também, o Sidorf. Então ele fala português muito bem. Foi comentarista, né, aqui, na Copa do Mundo por uma TV brasileira, pro Sport TV. E foi muito bem. É um cara muito inteligente, um cara que conhece da bola e jogava muita bola. Então tomara que possa ajudar a seleção de Camarões. O jogo será no MK Stadium, uma cidade bem próxima de Londres, 70 quilômetros de Londres, coisa rápida. E é um estádio muito interessante, tem capacidade para um pouco mais de 30 mil pessoas. Sabe onde os jogadores estão hospedados? Aonde? Dentro do estádio. Ah, ele tem um hotel? Tem um hotel no complexo, mas não é assim, afastado. Você sai do quarto, abre a janela e dá de cara com o campo. Cada quarto tem um camarote. É um negócio fantástico esse estádio. Como se o quarto ficasse na arquibancada mesmo. Ele fica na arquibancada. Você pode assistir dentro do quarto um jogo num gramado impecável, um estádio de um time da terceira divisão do futebol inglês. E chama muita atenção porque é um estádio com arena, é um estádio com esse hotel. Jogadores, pra você ter uma ideia, eles descem o elevador e dão de cara com a entrada do túnel. É um negócio fantástico. Tem ali hóspedes, só que tem ali um elevador reservado também para as delegações. E a seleção brasileira vai descer, dar de cara com o vestiário e logo em seguida entrar no campo. Então não tem desculpa de cansaço, de sair de ônibus de hotel, ir para lá, para cá, nada disso. Tá na cara do gol, literalmente na cara do gol, a seleção brasileira. Então, portanto, hoje tem Brasil e Camarões, a Jovem Pan vai mostrar. E amanhã o bicho pega. Rodada cheia do Brasileirão, né, no meio de semana. Amanhã, o Palmeiras pode conquistar o título, né? O tão esperado título. Tropeçou diante do Paraná e tropeçou sim. Não tem essa história de muita chuva, muito vento. Foi para as duas equipes e o Paraná conseguiu. O Paraná, lembrando, já rebaixado para a Série B, conseguiu arrancar um empate diante do líder, do todo-poderoso, do milionário Palmeiras. E amanhã o Palmeiras entra em campo 21h45, lutando pelo título já nessa quarta-feira, ou então vai prorrogar pro domingo diante do Vasco da Gama lá no Rio de Janeiro. Um pouco antes, tem um jogo muito importante pro Palmeiras. Às 19h30, o Atlético Mineiro encara o Inter. Já acho errado, bro. Tinha que ser tudo no mesmo horário. A partir de agora, reta final do campeonato. A partir de agora tinha que ser tudo no mesmo horário. O Internacional não pode nem perder nem empatar.
Isso tudo pro Palmeiras conquistar o título amanhã. O Palmeiras precisa vencer, primeiro, o América Mineiro. Jogo que a Jovem Pan vai transmitir com o Nilson César, no AM, no FM, no YouTube, em todas as plataformas. Precisa vencer o Palmeiras. O Internacional não pode empatar nem perder. E no mesmo horário, Flamengo e Grêmio, que também o Flamengo não pode empatar nem perder. Lembrando que o Grêmio está brigando por vaga na fase de grupo da Libertadores América e o Atlético Mineiro está brigando por vaga na pré-Libertadores América. Então, quer dizer, é pedreira para Flamengo e Internacional. E então, o Palmeiras, por outro lado, pega o América Mineiro. Pelo amor de Deus, né, Palmeiras? Tem que vencer o jogo na Arena do Palmeiras, que estará abarrotada. Para fechar, Brau, amanhã, 21 horas, um pouco mais cedo, tem Santos em campo diante do Botafogo. O Santos tropeçou nas últimas 4 rodadas, não venceu, tinha tudo na mão para entrar no G6 quando enfrentou a Chapecoense, tropeçou aqui no estádio do Pacaembu, perdeu para a Chapecoense, que está lá embaixo, e dispersou essa oportunidade e, na minha opinião, já era, não vai brigar por essa vaga na pré-Libertadores. Tá 7 pontos do G6 e 3 jogos, 9 no jogo, praticamente impossível. E tinha tudo na mão o Santos para conquistar essa vaga na pré-Libertadores. E na quinta-feira, o Vasco da Gama vai encarar o São Paulo, lembrando que o Vasco vai enfrentar o Palmeiras no domingo. Tá apostando no Palmeiras amanhã, o título do Palmeiras amanhã, ou vai esperar para domingo? Acho que não, acho que vai ficar para domingo. O Flamengo vai jogar em casa, com a torcida casa cheia, eu acho que fica para domingo contra o Vasco, hein? Mas o torcedor do Palmeiras já tem a sua faixa reservada, já tá tudo em ordem, só falta dar a volta olímpica com a taça na mão. É questão de acertar a data, mas a Jovem Pan vai estar acompanhando, seja quarta-feira, seja domingo, você vai acompanhar tudo do título do Palmeiras ou de quem for o campeão, né? Não dá pra cravar ainda. Exatamente. Dá pra cravar, dá pra cravar. O Palmeiras é campeão. Mauro Betti fala sempre isso. Palmeiras é campeão sem a menor dúvida, não tem que nem pensar. Palmeiras é o campeão brasileiro de 2018 e o Corinthians, o atual campeão, tá lá embaixo. Isso é uma situação bastante delicada. É isso, fica o convite então, daqui a pouquinho, 5h30, é isso, né, Fausto? Isso, 5h30 no YouTube, em jp.com.br/esportejp. O pessoal pode se inscrever no canal de esportes da Jovem Pan. Tem mais de 670 mil inscritos no canal de esportes da Jovem Pan. É sempre um verdadeiro show. É isso, e daqui a pouquinho o Camisa 10 também, com Esporte em Discussão, a cobertura completa do jogo da seleção e da rodada. Com José Manuel de Barros. Valeu, grande abraço. Abraço pra você, até mais tarde, a gente vai te acompanhando. E falando agora dessa data tão importante, celebrada hoje, 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra, e um dos principais assuntos relacionados a esse tema é a atuação dos afrodescendentes no mercado de trabalho. Apesar da crise enfrentada pelo país nos últimos anos, a parcela da população que mais sofre com a desigualdade no Brasil tem crescido em meio à busca por oportunidades. Reportagem de Matheus Meirelles. O empreendedorismo negro tem assumido um papel determinante para a economia brasileira. De acordo com o relatório Donos de Negócio no Brasil, elaborado pelo Sebrae com dados do PNAD de 2013, mais da metade dos empreendedores brasileiros são negros ou pardos. Porém, são os que faturam menos e têm mais dificuldades para conseguir empréstimos em bancos. Para o analista socioeconômico do IBGE, Jefferson Mariano, o grande volume de empreendedores negros tem relação com as restrições no mercado de trabalho. Que no caso específico do Brasil, o empreendedorismo está mais associado às questões de restrições no mercado de trabalho do que propriamente uma iniciativa em relação à busca de novas atividades. As taxas de desocupação no Brasil estão muito elevadas, aumentou muito o desemprego, não só o desemprego como a subutilização da força de trabalho, e isso faz com que os trabalhadores busquem outras alternativas. Nesse sentido, a maior parcela corresponde à população negra. Jefferson Mariano alerta que as principais restrições atingem de forma mais incisiva as mulheres negras, que enfrentam dificuldades para entrar no mercado de trabalho. Entre as ações particulares para reduzir os problemas está o movimento Black Money, que visa promover iniciativas de negros para o consumo de outros negros. Apesar do ritmo lento, o mercado publicitário também tem evoluído no que diz respeito às oportunidades. De acordo com a agência Heads da ONU Mulheres, o percentual de homens negros em comerciais saiu de 1% para 11% entre 2014 e 2017. Já entre as mulheres negras, o índice subiu de 4% para 16%. De acordo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Brasil possui atualmente cerca de 11 milhões de empreendedores afrodescendentes. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, diz que o sistema político está extraindo o que há de pior nas pessoas. O magistrado participou em Porto Alegre de uma conferência comemorativa aos 30 anos da Constituição. Para o ministro, é necessário modificar e melhorar esse sistema caro e que oferece baixa representatividade para requalificar a política.
Barroso destacou também que é preciso combater a corrupção estrutural e sistêmica que devastou o país com esquemas criminosos profissionais. Os Estados Unidos estudam incluir a Venezuela na lista de países patrocinadores do terrorismo internacional. Atualmente, a relação inclui Irã, Coreia do Norte, Sudão e Síria, países que sofrem sanções do governo americano. Segundo o jornal The Washington Post, a acusação contra a Venezuela seria a de ligação com o Hezbollah e o antigo grupo guerrilheiro Farc da Colômbia. A inclusão do país de Nicolás Maduro na lista poderia implicar em embargo ao petróleo venezuelano. O presidente Michel Temer cria um comitê para discutir as dívidas de municípios com o INSS. As prefeituras devem hoje 48 bilhões de reais ao regime geral da Previdência Social. Mas prefeitos alegam que a União não repassa créditos por aposentadorias de servidores municipais que contribuíram com o INSS antes de entrar no funcionalismo público. A função do comitê é requalificar ou recalcular as dívidas que os municípios têm com a Previdência Social. Agora são 11h13, volta de feriado, né? E aqui em São Paulo, muito trânsito nas estradas. A gente vai saber da situação agora pelas rodovias nessa volta de feriado. Aqui comigo no estúdio, o Marcelo Matos. Bom dia, Matos. Muito bom dia, Brown. Também bom dia a todos os nossos internautas que nos acompanham na segunda edição do Jornal da Manhã. Pois é, Brown, nós tivemos uma grande movimentação já no domingo, né? Muitas rodovias apresentando problemas e agora nós vamos atualizar. Nesse momento a situação é boa. Nós temos apenas a rodovia dos Imigrantes agora, um trânsito intenso do quilômetro 58 ao 40, a movimentação, a operação 5x5, então nós temos agora a Anchieta apresentando normal, a subida da serra, então esse ponto aí de intensidade, mas não há congestionamento ainda, a interligação está fechada em razão aí da neblina, então atenção motorista no retorno, a Cônego Domênico Rangoni, que é a Pirassaguera-Guarujá, a movimentação segue normal e também a Padre Manuel da Nóbrega, que é uma rodovia litorânea que traz muita gente ali das praias do litoral sul de São Paulo. Então, situação boa. Em relação às demais estaduais, a Anhanguera Bandeirantes, o sinal também é verde, Castelo Branco, Raposo Tavares também, nenhum ponto agora de lentidão para o motorista que retorna, Brau. E as federais, Dutra, a rodovia Presidente Dutra apresenta um ponto de lentidão em Guaratinguetá 64, em razão de obras. Regis Bittencourt, nenhum ponto de lentidão. E a Fernão Dias também, a movimentação vai seguindo normalmente. Ayrton Senna Carvalho Pinto também apresenta boas condições, Brown. E aqui na cidade ainda muitos reflexos da parada na Marginal Pinheiros, da interrupção na Marginal Pinheiros por causa da queda do viaduto. Hoje, dois trechos da pista expressa foram liberados, os carros já vão circulando por lá, né? Exatamente, havia decisão inicial da CT, né, da área de transportes da prefeitura, do bloqueio total desde a última quinta-feira, desde ali da região da Transamérica até o Cebolão, são 20 quilômetros e ontem houve a decisão da liberação de 10 quilômetros, portanto, do trecho ali da ponte João Dias até Eusébio Matoso. O motorista tem acesso ali a cada 5 quilômetros, ele pode entrar ou sair ali na região da ponte Estaiada e também na Eusébio Matoso. Claro que hoje a ideia da CT é até ampliar esse trecho, porque fica a grande expectativa agora na quarta-feira do retorno da normalidade, então dos feriados, então como São Paulo vai se comportar, né, Brau? E nós não temos rodízio hoje, feriado da Consciência Negra, e amanhã retorna o rodízio no Centro Expandido, com a exceção justamente a marginal do Rio Pinheiros, do trecho ali da Bandeirantes até o Cebolão. Tá certo, e ao longo do dia a gente vai continuar acompanhando a situação da Marginal Pinheiros, trazendo as últimas informações. Valeu, Matoso, até mais tarde. Muito obrigado e também sempre agradecendo a companhia dos nossos internautas. Bom, e agora mudando de assunto, a previsão do tempo, informação chegando com a Desirê Brant. Tem uma bela de uma frente fria na altura do Sudeste e é ela responsável pelo tempo nublado, com chuva e até com a temperatura mais amena por causa do mau tempo, numa faixa que vai desde a costa do próprio Sudeste até o interior do Brasil. No sul do país, o tempo segue firme nos 3 estados da região e apesar do friozinho agora do começo do dia, hoje deve esquentar. A máxima vai chegar aos 28 graus em Porto Alegre. Em Cuiabá, a máxima fica em torno dos 29 graus e em Palmas, no Tocantins, vai fazer 33 graus na tarde de hoje. Na cidade de São Paulo, a temperatura fica mais baixa. A máxima hoje nem chega perto dos 20 graus, com chuva mais fraca, mas a qualquer hora do dia. Amanhã também vai chover. Teremos alguns períodos de melhoria,
mas a temperatura ainda não vai passar dos 22 graus. É mais para o final da semana que, mesmo com a possibilidade de chuva, o sol vai aparecer mais forte. E aí sim, volta a esquentar em São Paulo. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brante da Somar Meteorologia. É com vocês, nos estúdios da Jovem Pan. E olha, em Brasília, o projeto do Escola Sem Partido pode ser votado ainda hoje. Nani Cox. Depois de ser suspensa 2 vezes, a votação do projeto Escola Sem Partido pode acontecer nesta terça-feira. O substitutivo apresentado pelo deputado do PSC, Flavinho, deve ser lido e analisado pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados. O projeto de lei tem como objetivo proibir que docentes façam manifestações de cunho político, ideológico ou partidário em escolas. O texto também impede que os professores incitem a participação dos alunos em manifestações e protestos. A oposição tenta impedir a leitura do texto, que já foi suspensa 2 vezes, para adiar a votação. Se o projeto for votado, os deputados contrários devem pedir vista. E, neste caso, os favoráveis entrariam com uma solicitação de vista conjunta. Com essas manobras, o tempo de análise fica restrito a apenas 2 sessões de plenário. O presidente da comissão, o deputado Marcos Rogério, diz que dificilmente o projeto será votado nesta terça-feira. Com isso, uma nova sessão deve acontecer ainda nesta quarta-feira. Assunto agora é economia. 6 em cada 10 brasileiros dizem que pretendem comprar na Black Friday. Segundo uma pesquisa do SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, o gasto médio deve ficar em R$ 1.146. A intenção de consumo subiu 18 pontos percentuais em relação ao ano passado e 34% daqueles que aproveitaram a última edição dizem que agora vão gastar mais. 38% dos entrevistados estão à procura de roupas, 32% vão atrás de calçados e 30% querem celulares. 2 em cada 3 consumidores dizem que farão as compras na internet e 39% escolheram shopping centers, lojas de rua ou supermercados. O educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, pede que o consumidor avalie as ofertas com cuidado para não sair endividado da Black Friday. Ele preste atenção se os descontos oferecidos são realmente reais, se aquilo que ele pretende comprar é realmente uma necessidade. Muito cuidado com as compras por impulso, muito cuidado com os parcelamentos. E lembrando que no ano passado, 11% dos consumidores da Black Friday acabaram ficando com o nome sujo e na lista de inadimplentes. Segundo José Vignoli, do SPC Brasil, a tendência nessa Black Friday é de resultados interessantes para o comércio. O diretor de Relações Institucionais da EBIT Nielsen, Pedro Guasti, estima uma alta de 15% no faturamento das lojas virtuais. Os consumidores estão com uma pretensão, uma intenção de gastar mais esse ano do que outros anos, principalmente em produtos relacionados a eletrônicos, eletroportáteis, smartphones, TVs e linha branca de uma forma geral, geladeiras, fogões. E isso faz com que a data seja bastante esperada pelo varejo. Pedro Guasti acrescenta que o e-commerce brasileiro deve encerrar o ano com 5 milhões de novos consumidores, totalizando cerca de 60 milhões de compradores online. Segundo a pesquisa do SPC Brasil, 70% dos que vão às compras consideram a Black Friday uma ótima oportunidade para adquirir itens que estão precisando. Cerca de 30% dizem que pretendem antecipar os presentes de Natal e 12% planejam aproveitar as ofertas mesmo sem ter necessidade no momento. Entre aqueles que trabalham, 64% dizem que vão ficar online durante o expediente nessa sexta para acompanhar as ofertas da Black Friday. E o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e mais 5 pessoas se tornam réus na justiça. Reportagem de Afonso Marangoni. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, se tornou réu na justiça nesta segunda-feira, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. De acordo com denúncia do Ministério Público, Haddad teria solicitado à empreiteira UTC, por meio do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, 3 milhões de reais para quitar dívidas da campanha para a prefeitura em 2012. Desse montante, 2 milhões e 600 mil reais teriam sido efetivamente
supostamente pagos pela empresa. O valor arrecadado supostamente foi utilizado no pagamento de uma gráfica que pertencia a Francisco Carlos de Souza, ex-deputado estadual do PT. Além do candidato derrotado à presidência da República, também se tornaram réus o doleiro Alberto Youssef, o ex-tesoureiro do PT João Vacari Neto e outras 3 pessoas. O processo tem como base delações premiadas feitas na Operação Lava Jato por Ricardo Pessoa e Valmir Pinheiro, da empreiteira UTC, e pelo doleiro Alberto Youssef. Essa é a primeira vez que Fernando Haddad se torna réu em ação criminal. A denúncia foi acolhida pelo juiz Leonardo Barreiros, da 5ª Vara Criminal da Barra Funda. O Ministério Público também havia denunciado os envolvidos por formação de quadrilha, mas esse trecho da acusação não foi aceito pela Justiça. Em nota, a assessoria de Haddad informou que a denúncia é mais uma tentativa de reciclar a já conhecida e descredibilizada delação de Ricardo Pessoa. O advogado de João Vacari Neto disse que o cliente nunca solicitou qualquer recurso para a campanha de quem quer que seja. Já o advogado de Alberto Youssef disse que não vai comentar. E um relatório da Agência Nacional de Águas chama atenção para a situação das barragens no país. Reportagem de Vitória Abel. A Agência Nacional de Águas, a ANA, divulgou nesta segunda-feira um relatório que aponta a situação de risco e preocupação em 45 barragens do país. Segundo o documento, essas barragens estão com graves problemas de estruturas. O monitoramento dessas barragens segue a Política Nacional de Segurança de Barragens estabelecida por lei em 2010 e determina que a ANA coordene um relatório anual. Para o diretor de regulação da Agência Nacional de Águas, Oscar Cordeiro, as informações podem orientar ações de novos governos estaduais e do governo federal. E essa informação ela é importante porque ela vai permitir, na nossa opinião, que medidas possam ser tomadas. Inclusive agora que nós temos novos governos estaduais e um novo governo federal, essas informações serão importantes para que possam orientar ações aí de recuperação, de manutenção, para evitar eventuais acidentes que possam ocorrer com essas barragens e com outras, Essas barragens podem ter diferentes finalidades, como acúmulo de água, de rejeitos de minérios e geração de energia. Lembrando que falhas nas estruturas dessas barragens podem levar ao rompimento delas, como ocorreu no desastre de Mariana em 2015. Na época, o rompimento da barragem da Samarco, em Minas Gerais, matou 19 pessoas. Segundo o relatório, das 45 barragens com problemas, mais da metade pertencem a órgãos e entidades públicas, ligadas ao Ministério da Integração Nacional. Segundo a ANA, o Departamento Nacional de Obras contra as Secas desse ministério tinha orçamento superior a 5 milhões de reais para ações de segurança em barragens, mas apenas 24% dessa quantia foi utilizada em obras de conservação. O especialista em avaliação de riscos, PhD em mecânica de solos pelo Imperial College de Londres, e o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Luiz Bressani, aponta que cada barragem tem características e históricos diferentes e que é preciso se ter uma linha de trabalho para monitoramento delas. Nós fazemos o que a gente chama de gerenciamento ou gestão do risco. Significa, nós podemos trabalhar com algum risco, nós não podemos perder o controle dele. Nós temos que ver que ações fazer gradualmente para baixar o nível de risco atual que existe nessas 40 e tantas barragens que foram citadas. Isso deveria ser obrigatório para todos os donos de barragem. A Bahia é o estado com maior número de barragens com manutenção inadequada, seguido por Alagoas. Agora 11h26 e assim a gente encerra o Jornal da Manhã, segunda edição. Agradecendo a você que esteve com a gente ao longo dessa manhã. Continue ligado aqui no nosso canal. Na sequência vem aí o Fernando Martins, vai começar o Ligado na Cidade. E você que nos acompanhou pela rede Jovem Pan News, fica agora com a sua programação. Se você ainda não se inscreveu, fica a chance agora. Um rápido intervalo, é o tempo para você clicar aqui embaixo, se inscrever no nosso canal. Já temos mais de 1.100.000 inscritos. É muita gente acompanhando a Jovem Pan, mas se não é o seu caso, é só clicar, é rapidinho. E aí você passa a receber as nossas notificações, acompanhar de perto a nossa programação. Um bom dia para você, uma ótima terça-feira e até amanhã.